Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, desejo a todos um ótimo início de semana. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre The French Connection, Operação França, um grande clássico de 1971, dirigido por William Friedkin. Hoje nós sabemos que o William Friedkin, ele é um ícone, né, do cinema, um dos maiores cineastas que já existiu por conta de O Exorcista, tá? Um grande clássico de terror, filme que eu gosto muito, filme na qual tenho um carinho imenso, já até publiquei uma análise sobre ele aqui no canal. Mas antes de O Exorcista, Operação França foi o filme que acabou consagrando Friedkin como uma lenda do cinema, pois é um filme que acabou lhe rendendo um Oscar de melhor diretor, tá? É um filme de ação e de suspense policial. E aí você tem estrelas como Gene Hackman, que entrega uma ótima atuação, que inclusive também lhe rendeu o Oscar de melhor ator. É um longa-metragem importante tanto para a filmografia do William Friedkin, como também um filme importantíssimo por ter redefinido, né, esse gênero de policial, a forma como filmes de ação e policial são filmados, inclusive. Mas vamos falar um pouco, né, sobre o material base que acabou inspirando esse longa. O filme é baseado no livro homônimo e não ficcional de Robin Moore, de 1969, que conta a história de dois detetives de narcóticos, tá? Uma história real, o Ed Egan e o Sonny Grosso, e aqui você tem dois personagens inspirados nessas personas. Você tem aqui o policial, o Popeye, interpretado pelo Gene Hackman, e você tem o Buddy Claude Russo, que é interpretado pelo Roy Scheider, que também entrega uma boa atuação até. Bom, a princípio o estúdio, né, a 20th Century Fox, queria nomes de peso já consagrados, né, como estrelas de ação. Posso citar aqui como exemplo o Steve McQueen, o Paul McCartney e o Jack Gleason. Porém, o próprio diretor, o William Friedkin, ele bateu o pé, pois ele queria de qualquer forma escalar o Gene Hackman e o Roy Scheider também, para dar um tom mais realista a esse longa. Então, o icônico traficante francês, o Alan Charner, apresentado no filme, ele foi interpretado pelo ator espanhol Fernando Rey, que também entrega até que uma boa atuação. E aí o Friedkin decidiu usar uma estética suja de documentário. Algo semelhante nós veríamos mais tarde em O Exorcista. Assim, o trabalho aqui de fotografia é assim, impecável, é espetacular o trabalho do Owen Roizman, diretor de fotografia. E aí o filme foi filmado em locações reais, né, com iluminação natural, para se inspirar um pouco em técnicas de filmes franceses e europeus da época. E o roteiro do Ernest Steidman, também que lhe rendeu o Oscar, né, de melhor roteiro, ele foca nessa obsessão, né, nessa falta de escrúpulo dos policiais, né, e das autoridades de Nova York, que acabavam cruzando linhas éticas, e isso serve como um reflexo do ceticismo social que dominava os Estados Unidos no final da década de 60 e início da década de 70. Inclusive, esse longa foi o primeiro filme com classificação R, o Rated R, a ganhar o Oscar de melhor filme desde a introdução do sistema de classificação de filmes da MPAA, e além de ter recebido 8 indicações ao Oscar, né, e dessas 8 indicações acabou vencendo 5 prêmios. Melhor filme, venceu o Oscar de melhor direção para William Friedkin, melhor ator o Gene Hackman, melhor roteiro adaptado para o Ernest Steidman e melhor montagem o Jerry Greenberg, que acaba fazendo também um trabalho excepcional quanto à montagem e edição, que é afiadíssima. Além disso, o American Film Institute incluiu Operação França em sua lista dos melhores filmes americanos em 1998, e em 2005 o filme foi selecionado para preservação no National Film Registry dos Estados Unidos pela Biblioteca do Congresso como culturalmente, historicamente e esteticamente significativo. A trama acompanha os dois detetives durões de Nova York, Popeye Doyle, interpretado por Gene Hackman, e Buddy Russo, interpretado por Roy Scheider, que acabam descobrindo uma gigantesca rede internacional de tráfico de heroína, liderada pelo francês Alan Charnier, interpretado por Fernando Rey. Quando os criminosos tentam matá-lo, Doyle fica obcecado, desencadeando assim uma perseguição mortal. Eu falo que esse filme ele redefiniu o cinema policial pelo fato do seguinte: William Friedkin ele abandonou esse glamour, né, esse estereótipo dos mocinhos perfeitos do passado,
e acabou estabelecendo um novo molde do policial urbano corajoso, realista e moralmente ambíguo que acabou dominando a década de 70 no cinema. Como eu falei, o filme rodado em locações reais, né, com câmeras na mão e luz natural, né, genialidade pura do Friedkin, que dá um aspecto de filme de rua, né, e você percebe que através da fotografia que o mundo retratado é sujo, impiedoso e urbano, sem contar a antológica sequência em que o protagonista persegue um trem suspenso de metrô em alta velocidade, né, de carro, que acabou também mudando a forma como as perseguições cinematográficas são filmadas, priorizando o perigo real e a velocidade sem cortes artificiais. Inclusive, para quem não sabe, tá, uma curiosidade interessante sobre essa produção é que o William Friedkin ele filmou a icônica cena, né, aquela caótica cena de perseguição de carro pelas ruas de Nova York sem licença, tá, sem licenças oficiais da prefeitura, né, a equipe de produção até recebeu alguma ajuda de policiais, né, a paisana de Nova York, só que muitas partes da perseguição aconteceram em vias públicas sem o controle de trânsito formal. E aí o Friedkin ele decidiu arriscar as colisões com outros veículos, né, que aparecem no filme, que são reais inclusive, e o dublê, o Bill Hickman, né, que dirigiu o carro em alta velocidade em meio a pedestres e tráfego ativo inclusive, registrou os momentos tensos que se tornaram, né, um dos grandes marcos na história do cinema. Tá, assim, é uma sequência realmente bastante icônica que esse filme apresenta. Bom, eles continuaram então as cenas de perseguição em trechos sem sinalização de trânsito, tiveram que desviar de fato de veículos e pedestres, e algumas colisões no filme são reais mesmo, não planejadas, tá? E é impressionante notar o seguinte, que uma câmera ela foi montada no para-choque, né, para as filmagens do ponto de vista do veículo. Então, o próprio Friedkin operou a câmera pessoalmente, tá filmando muitas dessas cenas na mão. Então você percebe que o Friedkin ele tenta trazer essa abordagem realista, né, com esse tom documental e cru, tá? E claro que eu tenho que parar para destacar 5 pontos que fazem com que Operação França seja um dos melhores filmes da década de 70, um dos melhores filmes do cinema, um dos melhores filmes do Friedkin, um dos melhores filmes, né, desse gênero de policial. Primeiro, a fotografia do Owen Roizman. Então o Friedkin, como eu falei, ele dispensou o estúdio e aí o Roizman filmou com luz natural em locações reais no inverno de Nova York. Você tem uma filmagem com uma imagem desaturada, aquela estética suja e granulada que adiciona um realismo maior. E aí com isso você acaba tendo um contraste, né, das cenas que são apresentadas em Marsella, na França, com a perseguição no Brooklyn. Marsella tem cores quentes, estouradas, quase romântica, enquanto Nova York é fria, azulada e podre. Segundo ponto que eu quero destacar é o jogo de câmeras, tá? Friedkin veio de documentário e acabou trazendo isso para a ficção. Quase o filme todo ele utiliza a câmera na mão, né? Você fica desconfortável de propósito, você tá praticamente na perspectiva do protagonista. Ele filmou pessoas reais sem saber, e a cena do protagonista, o Popeye, perseguindo o francês no metrô. Você percebe que tem figurantes que olham para a câmera. Tudo isso acaba gerando mais tensão, fazendo com que o filme seja mais realista, você sente o risco, e o Friedkin, como eu falei, não teve autorização para metade dessas cenas, tá? Terceiro ponto é o realismo documental, tá? Onde você percebe que o filme não tem trilha sonora, tá? Quase não tem trilha sonora, 90% do filme, né? É só barulho de rua, rádio, buzina, né? O barulho do trânsito, né? Quando entra numa trilha sonora você tem uma espécie de jazz que é diegético, isso te joga dentro da Nova York de 1971. É feio, barulhento e você sente o frio. O quarto ponto que eu quero destacar é a montagem, que é afiadíssima. O trabalho excepcional do Gerald Greenberg, né? O Oscar merecidíssimo. Você percebe que na cena da perseguição você tem 5 minutos de perseguição, 50 takes, você não tem CGI. É por isso que esse filme ele não envelheceu um dia, tá? Você tem uma montagem rítmica que ela acelera junto com o carro, né, na cena de perseguição, tá? Você percebe que é uma cena que ela acaba sendo bastante influente para outros cineastas e realizadores que vieram depois. O Christopher Nolan tentou emular isso em Batman, o Cavaleiro das Trevas.
E aí você tem o corte final, onde o protagonista atira, você tem o som do tiro e aí corta pra tela preta, silêncio, fim, sem explicação moral nenhuma. O quinto e último ponto a ser destacado são as cenas de ação filmadas. Como eu falei pra vocês, o Friedkin ele não teve licença para filmar, então muitas pessoas ali envolvidas não sabiam que estavam sendo filmadas, tá? Foi tudo real. E assim, você sente um risco real, uma tensão real. A cena em que mostra o carro batendo, tá? Na pilastra, você percebe que ali um take apenas para filmar aquela cena, tá? Você sente que alguém poderia realmente morrer. E assim, o carro ali realmente bateu, então aquela cena do carro colidindo é real. E assim, é um filme que tem uma excelente atuação, uma excelente montagem, tá? Fotografia impecável, filme muito bem dirigido, jogo de câmeras, tá? Esse aspecto documental do Friedkin faz com que o filme tenha mais credibilidade. Você tem um protagonista moralmente ambíguo e um final ambíguo também. É um clássico, ganhou o Oscar de melhor filme, né, incluindo mais 4 premiações. É um filme que eu recomendo para quem tiver o interesse, tá? Para Operação França, eu vou fechar com nota 10. Bom, espero que todos tenham gostado da minha análise, tá? Esse seria meu comentário por hoje. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. É um filme que vale a pena conferir. Creio que vocês não irão se arrepender. Bom, e é isso. Por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.